Então vamos lá, questão número 2. Caiu na UFPEL do Rio Grande do Sul. Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Atenção na cozinha! Não é aconselhável temperar com sal e vinagre uma salada de verduras ou um pedaço de carne muito tempo antes de consumir. Provavelmente as folhas da verdura ficarão murchas e a carne vai começar a liberar muito líquido. Baseado no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que em ambos os casos ocorrerá. Bom, então, pessoal, bem semelhante à questão anterior, né? É uma questão sobre osmose, perda d'água, tanto pelo vegetal quanto pelo animal, né? No caso, é o vegetal representado pelo alface e o animal pelo pedaço de carne. Quando você coloca o vinagre com sal, ele torna-se o vinagre, ele tem grande parte dele é água, viu? Tem uma pequena quantidade de ácido acético, mas grande parte é água. Ele torna-se uma solução hipertônica. E aí, quando você tempera a salada com ele, essa solução hipertônica vai puxar a água do vegetal e também do tecido animal. Ok? Então vamos ver as alternativas aí. A alternativa correta é a letra D. Um processo de osmose, em que as células perderão água por serem submetidas a um meio hipertônico. É isso. Vamos ver as outras, só para, né? Alternativa A. A difusão do solvente no meio hipertônico para o hipotônico, por isso a carne e as verduras perderão água. Não. Difusão, a gente fala em relação ao soluto e não ao solvente. Quando é o solvente, que no caso das estruturas biológicas é principalmente a água, nós falamos em osmose, não em difusão. Difusão é para o soluto, sais, carboidratos, aminoácidos, gases, esses são solutos. Gases, sim, gases ficam dissolvidos em água, né? Por exemplo, a troca gasosa, que ocorre por difusão no nosso alvéolo pulmonar, em que o oxigênio que está lá na cavidade do alvéolo passa para um filme de água. Sim, no alvéolo tem um filme de água, ou seja, uma película de água. Então esse oxigênio do ar passa para essa película de água, é dissolvido na água que tem no seu pulmão, e dali para o epitélio, para as células do epitélio, por difusão, e dessas células do epitélio para as células do epitélio, do endotélio, dos vasos sanguíneos, e depois para as hemácias, onde ele vai ser distribuído para o corpo. E o gás carbônico sai do plasma sanguíneo e faz o caminho inverso. Vai para o endotélio, para o epitélio pulmonar, para a água e depois para o ar. B. A lise celular, e por isso as células liberarão água, pois foram submetidas a um meio hipotônico. Não. Então, até aí, né? É interessante essa alternativa. A lise celular no meio hipotônico. Pode ocorrer, né? Só que, lembrando, a lise celular não ocorre nos vegetais. Ah, professor, mas na questão anterior, lá na B, a hemácia explodiu porque ela é uma célula animal. Nas células vegetais, nós temos aquela estrutura de celulose, que é a parede celular.
Então, a célula vegetal, ela pode sim ser submetida a um meio hipotônico, ela vai absorver muita água, mas não vai sofrer lise, ela vai ficar túrgida, ela fica gordinha, fica inchada, mas não estoura, porque a parede celular segura, faz uma resistência mecânica. E outra, vinagre com sal não é uma solução hipotônica, é uma solução hipertônica. Então, C. A deplasmólise, processo em que há perda d'água para o ambiente, consequentemente diminuição do volume celular. Não. Não, 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 não. Eu tenho uma célula vegetal. Ela tem lá a sua parede celular. Quando ela está numa condição normal, a membrana plasmática vai ficar encostada na parede celular, certo? Quando eu submeto ela a uma solução hipertônica, ela vai perder água. E a membrana plasmática se descola. Por quê? Ela murcha. Ela perdeu água, né? Para a solução hipertônica. Esse processo na célula vegetal, lembra lá na questão anterior, na célula animal, crenação. Na célula vegetal chama plasmólise. Isso é uma célula plasmolizada. Agora, se eu imergir ela, submergir numa solução hipotônica, ela vai absorver a água e voltar para o seu estado original túrgido, ou seja, inchadinha. Esse processo de reversão da plasmólise chama deplasmólise ou desplasmólise também. Cadê? A D é a correta, a gente já falou. E. Um processo de transporte ativo em que as células secretarão água para ocorrer a entrada de sal nas próprias células. Não. Nada disso. Primeiro, transporte de água, nesse caso, é passivo. O que a célula pode fazer, aí no caso a célula animal, é fazer pinocitose. Aí é a absorção de água, que é um transporte ativo, né? Isso ocorre lá nas células intestinais. Então ela forma invaginações e vesículas de água ou de óleo. Também pode ser. Esse processo chama pinocitose. É um processo ativo em que há gasto de energia. É um transporte ativo em que há gasto de energia. Mas é para a absorção de água. Certo?